A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresento o cafezinho e hoje nós estamos no áudio 4, né? Do nosso estudo Murmuração é Pecado. Por que o pastor Alex está trazendo esse estudo? Primeiro porque temos muitas pessoas que não conhecem ainda sobre esse assunto. E eu estou provando e mostrando para vocês que murmuração atrapalha muito em nossa vida, né? A gente dá lugar para falar da vida dos outros ou reclamar de algumas coisas. Quando não, acabamos reclamando até do próprio Senhor, né? Então temos que tomar muito cuidado. Como eu iniciei esse estudo em 1 Pedro, capítulo 4, verso 9, a gente em diante foi falando de vários tipos de assuntos, né? E agora eu quero falar das murmurações que o povo de Deus, né? Porque é clássico, não tem como. Quando se fala no assunto murmuração, automaticamente somos levados a lembrar do povo de Deus, que perambulou 40 anos, meus irmãos, por causa da sua língua, da sua boca. Porque falou demais, porque murmurou. Então a gente vai ver isso agora, amém? Abra sua Bíblia comigo. Eu vou falar aqui de 3 murmurações, né? Olha só, para você ter uma ideia. Deus, antes que a gente comece aqui, ó. Deus enviou Moisés para o Egito, ele já estava no Egito, mas para falar com o faraó, para liberar o povo dele. Só que o faraó não queria. Então você já conhece a história que Moisés ali, Deus enviou as 10 pragas, ele acabou perdendo o primogênito dele e aceitou, liberando assim o povo de Deus. Quando liberou o povo de Deus, aconteceu que Moisés ao deserto com o povo estava livre das garras de faraó. Agora, eles estavam rumo à Terra Santa, né? Uma terra que seria deles, uma terra que eles não teriam que trabalhar para outras pessoas e ser escravos de outra nação, né? Então o que aconteceu? No meio dessa caminhada começaram a murmurar. Agora nós vamos transferir aquela história para a nossa história. Como, pastor? Fomos tirados do mundo, o mundo era o nosso Egito. Não praticamos mais e não vivemos mais como vivíamos no mundo, certo? Então, estamos agora na caminhada para a Terra Santa. Só que podemos perecer no meio do caminho como eles também pereceram, né? Então, vamos lá? Abre a sua Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo é depois de Gênesis, tá? No seu capítulo 15, vamos lá? E no seu versículo 24. Eu quero falar da primeira murmuração aqui. Teve vários, mas eu quero falar só de 3, tá? Êxodo 15, 24, está escrito assim. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Bom, a primeira reclamação deles é: o que vamos beber? Porque estamos com sede. Já que estamos andando no deserto, estamos com sede. O que nós vamos beber? Eles colocaram Moisés contra a parede e perguntaram para ele o que eles haviam de beber. Estavam com sede. Deus viu que eles acharam uma água, algumas águas, mas as águas eram amargas, né? Então Deus falou para Moisés: olha, ali tem um graveto, né? Uma madeira, lança ela sobre as águas. Aí Moisés pegou e lançou sobre as águas, né? Que foi o verso 25. E as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto, uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardareis todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'águas,
e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas, né? Então, Deus preparou água para eles matarem as suas sedes. Mas a primeira reclamação: olha só, Moisés, estamos no deserto, e o que havemos de beber? Deus é o Deus da providência. E muitas das vezes, meus irmãos, culpamos ou apertamos as pessoas que se virem para fazer de tudo o quanto necessitamos, sendo que é Deus que é a nossa providência. Nesse caso, era o líder que estava ali sofrendo, porque eles foram para cima do líder, que era Moisés, né? É como se dissesse assim: tá, você tirou a gente do Egito, mas e agora? A gente vai morrer aqui de sede? Sabe? O líder, ele vai ter que ter um contato com Deus e conversar com Deus o que fazer. Mas eles não deveriam enfrentar o líder encostando ele na parede, porque assim estariam arrumando encrenca com o dono do líder, o chefe do líder. Compreenderam? Agora vamos para a segunda murmuração, que é Êxodo 16, 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: que dera que nos morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome e de toda a multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Tá vendo? Então, agora eles reclamaram de fome. Primeiro reclamaram de água, Deus preparou água para eles. Agora eles reclamaram de fome. E aí agora Deus falou que ia fazer chover pão para eles, né? Só que Deus também ia testar eles no pão. Deus disse assim, ó: vamos ver. Cada dia vocês vão lá e pegam uma porção, mas não pegam uma porção para o próximo dia. Sabe aquelas pessoas esgabiladas? Elas iam chegar lá e encher as tapuer, né? Por isso que crente não pode fazer campanha no lar muitas vezes, porque acaba com... vai lá e acaba com a prosperidade do lar. Misericórdia. Olha só, acontece que crente come bem mesmo, né, meus irmãos? Eu amo uma torta, então quando eu vou e alguém faz uma torta, misericórdia, eu tenho que tomar muito cuidado para não cair no pecado da gula, né? Amo torta. Aí o que que acontece? Deus falou assim: eu vou testar eles, tá? Avisa para eles que cada dia eu vou fazer chover pão. Vai ser um maná do céu. Só que esse maná, ele teria como se fosse um gosto de pão, seria como se fosse um pedacinho de pão. Acontece que quando esse maná descesse, cada um ia catar a porção para comer no dia, tá? Não serviria para guardar no outro dia. Mas algumas pessoas esgabiladas guardavam para o outro dia. E aí eles eram reprovados, porque no outro dia, quando eles iam abrir as suas panelas, estava cheio de bicho naquele maná. O maná era só para o dia, não era para o próximo dia. Cada dia Deus preparava o maná, então não precisava. Mas como eles eram desobedientes, não confiavam que Deus poderia preparar para eles de novo. Aconteceu isso. Eles escondiam e guardavam, né, pensando assim: bom, se acabar o de hoje, amanhã tem mais. Vai que Deus não manda. Então eles estavam nessa segunda murmuração e tratando disso daí como se fosse algo que eles precisassem muito, e assim traindo Deus. A maneira que Deus falou que ia testar eles, Deus testou, descobrindo então o que havia nos seus corações, né? Deus pode estar fazendo esse teste com a gente? Pode. Deus pode estar fazendo o teste da água e do pão? Pode. A todo momento a gente está apunhalando nossos líderes, porque eles não estão nos dando água. Por que será que eles não nos deram água ainda? Alguma coisa está acontecendo. Se for pecado, Deus vai tratar. Se não for, talvez nós estamos errados. Lembra de Davi e Saul? Davi, ele relutou para não matar Saul, porque ele não queria tocar no ungido, mesmo que aquele ungido estava errado. Então não podemos, meus irmãos, querer apedrejar. Quem trata deles é Deus, quem vai julgar é Deus. Então tome cuidado com isso. Amém? Bom, meus amados irmãos, eu fico por aqui. E amanhã tem mais, meus irmãos. Olha só,
Alguns irmãos estão dizendo para mim assim: pastor, é muito curto o seu áudio, a gente queria que aumentasse, né? Eu vou explicar, meus irmãos. Ó, os meus aparelhos são aparelhos antigos, né? E aí o que acontece? Eles, graças a Deus, parou de dar problema. Mas se eu ficar aumentando, não entra no WhatsApp. Eles bloqueiam, eu não sei o porquê, meus irmãos. Geralmente eu consigo fazer de 10 a 15 minutos. Então eu deixo 10 minutos para a mensagem de Deus e 5 minutos para pedir ajudas a vocês, né? Que alguns de vocês acabam me ajudando. As outras coisas que eu faço, por exemplo, cestas básicas. Quando vocês me doam dízimos e ofertas para cestas básicas, o que eu faço? Eu ajunto uma quantidade para mim poder doar 10 cestas básicas. Mas devido a essa pandemia que se agravou e muita gente acabou não conseguindo me ajudar, meus irmãos, eu não consigo doar 5 cestas básicas por mês. É uma vergonha. A multidão de pessoas, meus irmãos, vocês imaginam, eu tenho tanta gente fora do Brasil, tanta gente empresária, tanta gente brasileira ganhando bem, ou até com uma condição melhor, mas não entra para falar comigo, sabe? Eles recebem o cafezinho, mas ficam quietinhos na deles, meus irmãos. É triste, porque eu já provei para vocês, né, que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe de Deus. E olha o que Salomão falou, né? Se um dia a gente tampar os ouvidos pelo clamor do necessitado, um dia a gente clamará e Deus não vai ouvir, tá? Guarda essa palavra. Se um dia a gente tampar os nossos ouvidos para não ouvir o clamor do necessitado, um dia a gente vai clamar e Deus também não vai ouvir. Por que Deus preparou o pastor Alex? Meus irmãos, a minha vida é o cafezinho. Eu trabalho, descanso, cafezinho, estudo, cafezinho, volto para a igreja, volto, cafezinho. Tudo que eu preparo é para vocês, sabe? Eu tenho meu horário, às 23 horas é cafezinho com Jesus. De manhã eu estou gravando, todos os dias fazendo estudos, preparando. Tudo isso, meus irmãos, eu não sou assalariado, eu não ganho salário na minha igreja, nem carro eu tenho, meus irmãos. Eu estou lutando para construir um quartinho lá em casa, para que eu possa... Não estou me vitimizando, não estou pedindo nada, só estou dizendo, meus irmãos, que eu estou fazendo a minha parte. Só que muitos que podem não me ajudam. Às vezes tem uma irmãzinha que me doa R$5, R$10 e fala: olha, pastor, é tudo que eu tenho. Gente, essa mulher, ela não tem nada, meus irmãos, e o pouquinho que ela tem, ela divide comigo. Poxa vida, teria gente que poderia falar assim: pastor, todo mês aqui, ó, 3 cestas básicas eu garanto, 2 cestas básicas. Por quê, meus irmãos? Porque aí aquele dinheiro, eu compro os alimentos e vou lá e ponho o alimento na mesa deles, que é o que Deus quer que a gente faz. A gente será recompensado pelo Senhor, meus irmãos, pode ter certeza disso, tá? Então, eu não tenho como aumentar o áudio, porque eu tenho que deixar um tempo para fazer essas petições, amém? Anota a lição de casa aí, ó. Salmo 51, verso 2. Salmo 51, verso 2. Hoje é aniversário do Gabriel Rosa da Silva. Gabriel Rosa da Silva está fazendo aniversário hoje. Ele é da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Olha só, hoje também é aniversário do Antônio Gomes do Alto do Riviera. A irmã Beth e o Inácio e o Marcos te desejam um feliz aniversário, tá bom, Antônio? Deus abençoa grandemente a sua vida. Feliz aniversário, meu amigo. Glórias a Deus por isto, né? Olha só, deixa eu passar aqui mais um recadinho, meus irmãos. Se de repente você parar de receber o meu cafezinho, do nada você para de receber meu cafezinho. O que você faz? Apaga meu contato e adiciona de novo. Às vezes é o próprio aplicativo, tá entendendo? Por que eu mando cafezinho às 23 horas? Porque é o melhor horário, meus irmãos. Já voltei da igreja, já jantei e aí eu vou mandar o cafezinho para vocês. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.